Olá, seja muito bem-vindo. No Pura Vida, todas as semanas damos-lhe a conhecer as histórias de sucesso na área da medicina em Portugal. Com apenas 29 anos, Hernani Zão Oliveira conta já com várias conquistas na área da investigação para a saúde. Conquistas essas que vão desde a criação de um laboratório para a literacia em saúde, na Universidade do Porto, até à coordenação de um projeto que se destina a ajudar crianças internadas com cancro a melhor combater esta doença. Hernani, obrigada por estar aqui connosco no Pura Vida. Eu confesso que foi um bocadinho difícil saber por onde começar esta entrevista, uma vez que é um jovem investigador, aluno de doutoramento, bastante altruísta e, eu vou dizer isto, freneticamente obcecado, no bom sentido, por ciência e tecnologia. Por isso decidi começar por si e pela sua história de vida, que nos leva depois então aos projetos na área da investigação da saúde. Em entrevistas que já deu, gosta de dividir a sua vida em 3 mundos: a biologia, a música e a comunicação. Porquê? Muito obrigado por me receberem, antes de mais. É difícil dizer e escolher a nossa vida, escolher um caminho apenas. E eu tive essa dificuldade quando me disseram que tinha que escolher apenas um caminho. A biologia surge na minha vida primeiro com uma grande curiosidade e eu queria, sem dúvida nenhuma, utilizar a biologia para resolver alguns dos problemas existentes e que ainda não havia, e para os quais ainda não havia uma solução. Então eu vejo o meu mundo, o primeiro mundo, e é um mundo que eu gosto muito, o mundo da investigação na área da biologia, vem exatamente para combater e para responder a estas necessidades. E, portanto, é um mundo mais altruísta. Depois tem um mundo que é o meu mundo mais egoísta, que é a música, e que é aquilo que eu gosto muito de fazer. E a comunicação é um apêndice e depois veio-se a tornar uma grande fonte de inspiração para estes projetos que me trazem cá. E ferramenta, não é? E ferramenta. O Hernani tirou 2 cursos em simultâneo. Sim. O tal dupla licenciatura em Biologia e em Comunicação. É verdade. Na altura comecei a tirar, então, foi a minha primeira escolha, foi Biologia, mas cheguei a uma altura, nós estávamos no processo de Bolonha, as coisas estavam assim um bocadinho complicadas, eu não sabia o que é que haveria de escolher, mas a minha produtividade não estava ao máximo, então eu decidi fazer um segundo curso. Na altura o ministro Mariano Gago tinha aberto essa possibilidade de fazer um curso em simultâneo, 2 cursos em simultâneo neste caso, e eu optei então por Ciências da Comunicação. O caminho na área de investigação levou naturalmente também para o mestrado em Oncologia, isto em 2011, foi quando... Eu comecei o mestrado em 2009, comecei a licenciatura em Biologia em 2006, terminei em 2009. Em 2009 começo o mestrado em Oncologia e terminei em 2011. Este caminho, mas há aqui uma história que eu gostava que nos contasse, a história de uma enfermeira que foi determinante para si, esta conversa que teve com ela. Portanto, eu estava a ter estava a fazer o curso de Biologia, a terminar o curso de Biologia e depois passei para o curso de Oncologia, entretanto estava a fazer o curso de Ciências da Comunicação. De um lado, via toda a parafernália nova das tecnologias, o mundo da tecnologia, o que é que ele poderia fazer de bom, mais na área do entretenimento, e por outro lado estava a ter aulas no IPO do Porto, em Oncologia, e percebia que a comunicação era ainda um bocadinho... havia muitas lacunas existentes nesta parte da comunicação. Não propositadamente, mas não se pensava tanto nesta área. Na área da Oncologia há equipas multidisciplinares e se calhar às vezes a informação não chega a todos, não é? Exatamente. Neste caso, o que é que aconteceu? Exatamente, e foi isso que aconteceu mesmo. A enfermeira, eu estava a tentar perceber como é que a informação era dada, e a enfermeira contou-me... Ao paciente, exatamente, aos doentes. E a enfermeira contou-me que havia casos em que poderia acontecer estes problemas. Por exemplo, este caso em concreto, a doente tinha feito uma reconstrução mamária, depois de ter passado por um cancro de mama, mas não lhe tinha sido dito que esta reconstrução seria feita por fases, portanto ela não iria ter ainda um mamilo. E foi ao mudar o penso a primeira vez que ela percebe
que a reconstrução não tinha uma mama perfeita e não estava à espera disso, entrou num estado mais depressivo e a recuperação foi posta mais em causa. E, portanto, este caso foi paradigmático para mim para tentar resolver este tipo de problemas. E a literacia em saúde, é isso? E a literacia em saúde, que é uma área que neste momento está mais em voga, mas que surge nos anos 2000 e ainda é uma área muito grande para ser explorada. Como é que surge a veia da genética também durante este... A genética foi a primeira área que eu quis apostar. A genética vem porque os tais problemas na área da biologia, para mim, eu tinha identificado muito esta parte da genética. A genética era como se fosse o segredo por descobrir. Então, foi a primeira coisa que eu quis fazer, foi a investigação na área da genética. Fiz a investigação na área da citogenética e depois, quando cheguei eu ia para o IPO também a pensar que iria trabalhar na área laboratorial, mas quando me apercebi destes casos, destes problemas na área da informação, na área da comunicação, desisti de seguir e de ter uma carreira na área laboratorial, porque achei que poderia falar e dar uma palavra mais concreta ao nível da informação e da literacia em saúde. Então, vamos primeiro a um projeto, o Projeto Hope, Esperança. O projeto é este que se destina a ajudar as crianças internadas com cancro a melhor combater a doença. O que é que se faz com este projeto? Este projeto surge para responder a dois problemas essenciais quando falamos em crianças que estão internadas com cancro. As crianças estão internadas durante largos meses, sofrem algumas crises de ansiedade, naturais, porque estão numa rotina nova, com exames novos, não percebem muito bem o porquê de se sentirem fracos, não percebem muito bem o contexto da doença e, portanto, este é um primeiro problema que nós detectamos. O segundo problema era a inatividade física enquanto estavam internadas. O sedentarismo, é O isso? sedentarismo. Então, aquilo que nós tentamos resolver foi isto mesmo, tentar dar informação às crianças e promover a atividade física com uma única solução. Então, o Projeto Hope é um videojogo que junta uma área mais realista, que é com base em fotos-reportagens dos espaços reais, dos hospitais, que foram feitas pela nossa equipa de investigação. Nós juntamos esta parte e a criação destes cenários neste videojogo e a esta parte juntamos uma história de um super-herói que luta contra o cancro como se fosse um mal da fita. Só que o bom disto é que nós pegamos nos principais medos das crianças e conseguimos torná-los em superpoderes deste super-herói. Então a criança vai olhar para o seu percurso de uma maneira diferente. Este foi o principal objetivo do Projeto Hope. Onde é que entra aqui a acreditar? A acreditar, o projeto nasce, nós fizemos um primeiro protótipo, entretanto teve um tempo de interregno este projeto, ficou na gaveta durante algum tempo, muito porque não sabíamos muito bem como rentabilizá-lo. Entretanto, eu começo o meu doutoramento porque achava que seria interessante trabalhar em outras áreas, mas queria ao máximo pegar nestes projetos que ficaram na gaveta e colocá-los, dar voz a estes projetos. E, portanto, o Projeto Hope foi alvo de uma reestruturação. Nós ganhamos um prémio muito interessante, internacional, na área da oncologia, e, entretanto, surge o convite de nós estendermos o Projeto Hope, para as escolas e tentar dar aos alunos ferramentas de comunicação e ferramentas de informação sobre o que é o cancro. Então, acreditar? E a acreditar surge aí. Nós fizemos um vídeo de 5 minutos, com base neste videojogo, para explicar o que era o cancro, e telefonamos para acreditar para que a pessoa que dá voz a este vídeo fosse um Barnabé. Um Barnabé que eles chamam uma rede de Barnabés, chamados assim, que é uma rede de sobreviventes do cancro. Então, eu contactei a acreditar e foi assim que surgiu a nossa colaboração. Então, eu sugiro que nós vamos ver já a seguir um testemunho da psicóloga Ana Monteiro, da Acreditar. Vamos ver então este testemunho e perceber um bocadinho mais da história deste projeto.
Estamos na Acreditar para falar de um jogo que visa promover a literacia na área da oncologia pediátrica. O grande objetivo é esse mesmo, explicar às crianças como lidar, explicar-lhe como funcionam os tratamentos, tudo através de um jogo em que elas vão realmente ter uma maior acessibilidade a essa informação e conseguem assim lidar com a doença de uma melhor forma, de uma forma mais informada. O mesmo acontece para os pais, eles que estão também intimamente ligados a todo este processo de tratamento da doença que é o cancro. Para falar aqui comigo um bocadinho também deste jogo e do como funciona aqui a Acreditar, tenho a psicóloga Ana Monteiro e eu começo por perguntar qual é que acha que são realmente as grandes mais-valias de um jogo como este que ajuda a promover a literacia em saúde? Sim, do meu ponto de vista, este Hope é um jogo que visa explicar o que é a doença oncológica para as crianças. Portanto, as crianças têm a possibilidade de passar pelas através do jogo, através desta plataforma, passar pelas diferentes fases da doença, perceber o que é que se passa com o próprio corpo, e isso é realmente muito importante, até do ponto de vista, eles ficam mais esclarecidos, é uma forma de atenuar um bocadinho a ansiedade, os medos, e também de colaborarem mais nos tratamentos que têm que fazer. Numa fase em que as crianças estão muito ligadas às novas tecnologias, parece-me totalmente pertinente haver um jogo deste tipo. Portanto, já que as crianças usam muito os tablets, os telemóveis, por que não pôr dentro desse tablet a informação que elas precisam e informação que é fidedigna e que é fiável? Porque há muitas fontes de informação, mas nem todas são fontes de informação de confiança. E o mesmo vai para os pais, não é? Porque a literacia em saúde é importante nas crianças, têm que lidar com a doença diretamente, mas para os pais também, não é? Sim. Eu acho que cada vez mais os pais, as famílias têm a vontade de saber mais sobre o que é que se está a passar, saber mais sobre a doença em si. E é exatamente com o mesmo objetivo, é de esclarecer, ficam mais esclarecidos, sabem mais com o que é que podem contar, o que é que podem fazer, de que forma é que podem colaborar também com os médicos. No que diz respeito a este projeto, foi criada uma startup, a Bright. Porquê? Exatamente porque eu, quando estava no mestrado, pensei nestas novas soluções para dar resposta então a casos como o caso da mulher que tinha este problema no pós-operatório. O Hope fez sentido, teve impacto e nós percebemos. Tem que haver, então, uma empresa na área da comunicação a desenvolver nova tecnologia para promover a literacia em saúde e para promover a comunicação em saúde. Muito bem, Hernani. Podemos passar para o outro projeto, para ver se temos tempo para falar tudo neste programa. O LACLIS, o Laboratório de Criação para a Literacia em Saúde, na Universidade do Porto. Também surge como esta necessidade grande, enorme, de informar as pessoas, informar os doentes. Se por um lado temos a Bright, que é uma empresa de comunicação e que enfrentou estes problemas de não conseguir uma sustentabilidade a curto prazo, muito porque o mercado ainda não está totalmente voltado para estas tecnologias de informação e comunicação e não existem redes tão cimentadas para promover esta área. Por outro, percebemos que se nós conseguirmos criar condições para que haja uma transferência tecnológica maior desde a universidade para a sociedade, então criamos condições para que estas tecnologias sejam mais facilmente implementadas no mercado. Então, eu quando iniciei o meu doutoramento, iniciei com esta ideia de vamos criar um laboratório colaborativo entre diferentes faculdades para colocar a literacia em saúde e para colocar a comunicação em saúde como tema de destaque. E por isso surge então o LACLIS. Vamos conhecer, nós fomos até à Universidade do Porto, conhecer este laboratório de criação para a literacia em saúde. Este laboratório surge a partir de um projeto de doutoramento do Hernani Oliveira e como o projeto tinha um conjunto de valências e de conhecimentos, partimos para esta ideia de criar um laboratório colaborativo, que é como funciona o conjunto de laboratórios que existem aqui no MIL. Isto é, entram professores de várias faculdades, não é? E entramos com diferentes valências em termos de conhecimento. E produzimos
coisas no campo da comunicação em saúde e da literacia em saúde, não só num âmbito académico, portanto num âmbito científico, mas também numa perspectiva de aplicação prática junto da sociedade civil, porque o nosso projeto e o nosso objetivo essencial é que os cidadãos tenham conhecimento em saúde para terem poder sobre a sua própria saúde. Os objetivos neste momento são atuar em 4 áreas de saúde, fundamentalmente, e estamos a trabalhar nesse sentido, porque estamos a organizar um think tank, que é um projeto do Hernani, que faz parte da sua tese de doutoramento, e nesse think tank, portanto, este será a nossa principal linha de horizonte, é a criação do think tank e retirar conhecimento desse grupo de pessoas que vão conversar entre si. Porquê? Porque é um conjunto de agentes que estão na área da saúde, que estão na área da comunicação. E o que nós vamos ver é, na articulação entre as conversas entre uns agentes e outros agentes, quais são os caminhos a percorrer, as dificuldades, como é que se pode superar isso. Este é o nosso principal objetivo. E depois temos, como disse, uma série de projetos a decorrer. Estamos sempre abertos à participação em eventos públicos, em projetos científicos, embora o LACLIS não tenha projetos científicos, mas pode participar com faculdades, em projetos de cooperação com empresas. Portanto, somos muito multidisciplinares, como aliás penso que são os outros laboratórios também. Muito bem, muito obrigado. Projetos esses que dizia a professora Helena Lima, que vamos conhecer daqui a nada, também com a doutora Cristina Ferreira, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Hernani, estas suas investigações interligam sempre umas com as outras, não é? O HOPE, aqui no caso do LACLIS, também tem aqui uma ligação muito importante. Sim, nós quisemos criar, para além do HOPE, quisemos criar mais ferramentas para a oncologia pediátrica. Se nós começamos a trabalhar com a Acreditar, percebemos também aqui oportunidades de desenvolver novos trabalhos e novos projetos de investigação. Portanto, a oncologia pediátrica era um pilar muito importante para nós termos, então, novos projetos. A Acreditar chamou-nos a atenção para os 25 anos da sua existência e para a necessidade de criar um projeto que revelasse as marcas do cancro, de sobreviventes do cancro. Então nós pensamos que seria o ideal mantermos esta colaboração e utilizar o LACLIS para promover novos projetos. Como por exemplo? Então, aquilo que nós desenvolvemos foi, posso falar de 2 projetos, um vídeo para crianças de 10 e 11 anos, em que explicamos o que é o cancro, tendo em conta o conhecimento destas crianças escolar, tendo em conta o conhecimento científico destas crianças, isto para que elas estejam mais dispostas a acolher os seus colegas que vêm da doença, ou seja, os sobreviventes, porque é muito importante preparar as escolas para estas doenças. Estamos a falar de faixa etária. Estamos a falar de faixa etária dos 10, 11 anos também, 5º, 6º anos, mas estamos a falar também de faixas etárias mais novas ou mesmo mais adultas. Estamos a falar de uma faixa etária do 1º, 2º e 3º ciclos. E, portanto, fazia sentido fazer um projeto deste género. E fazia também sentido fazer um projeto como é o que vai a seguir ser passado pela professora Cristina, porque nós sentimos necessidade de falar sobre as marcas do cancro. As pessoas passam pela doença, fala-se da doença, mas é muito importante falar sobre a sobrevivência. O que é que fica para além da doença? O que é que nós aprendemos? E, portanto, sentimos necessidade de juntar o curso de Ciências da Comunicação, que faz parte da Universidade do Porto e que é um membro também do LACLIS, a Acreditar e formar então aqui um web documentário com testemunhos de Barnabés, de crianças e jovens que tiveram cancro, para então falar um pouco sobre as marcas do cancro. Vamos então ouvir o depoimento da professora Cristina Ferreira. Existem, nomeadamente, 2 projetos, começando pelo projeto com a Acreditar, sobre os Barnabés. Portanto, é um projeto que se inscreve numa unidade curricular que é partilhada pelas Belas Artes e pela Faculdade de Engenharia. Portanto, esse projeto foi desenvolvido por alguns grupos de alunos, nomeadamente consiste em entrevistar os Barnabés e fazer uma história interativa que as pessoas poderão ver online.
O outro projeto tem a ver com a depressão pós-parto, está inscrito no mestrado de Design de Imagem das Belas Artes, portanto é unicamente das Belas Artes. Consiste num trabalho de uma instalação artística que procura refletir sobre os problemas que acontecem, portanto, às mães que sofrem depressão pós-parto, e consiste numa reflexão teórica e, posteriormente, na tal instalação artística em que o LACLIS também vai colaborar. Acho que este laboratório tem um grande futuro, porque quer a nível nacional, quer a nível internacional, a literacia na saúde está a crescer, é necessária, e é necessário que as instituições académicas, eu aqui falo pelas Belas Artes, utilizem as suas competências, nomeadamente o design, não só como ferramentas para traduzir inspirações, não é que exista problema nisso, mas principalmente para serem utilizados para bem da sociedade e da comunidade em geral, portanto, de uma forma prática e pragmática. E, portanto, o LACLIS faz essa ponte. Faz a ponte entre a academia, não é, e a sociedade em geral. Portanto, tem muito futuro. Hernani, estes projetos fazem-se muito, contam muito com a boa vontade das pessoas, da equipa que trabalha consigo, com a sua boa vontade, mas há aqui que dizer que vocês ganharam também um novo impulso. O HOPE, com o prémio, os $50.000, vai ajudar ao desenvolvimento destes projetos também. Sem dúvida, é um reconhecimento muito importante para nós, é um reconhecimento que também valida a investigação que nós queremos fazer na universidade. Portanto, a Bright, enquanto startup, e o LACLIS estão intimamente ligados. Uma investiga e coloca na área da investigação o tema da literacia e a importância dos projetos de comunicação de saúde, e outra, a empresa, vai comercializar estes projetos e vai colocá-los no terreno. Um prémio como o do Astellas Oncology C3 Prize, que foi um prémio internacional tínhamos concorrentes de mais de 21 países, foram mais de 160 projetos, veio mostrar que estamos num bom caminho. E falou mesmo muito bem quando referiu a equipa. A minha boa vontade não chega, a minha disponibilidade não chega. Aquilo que vimos aqui, estas experiências, estas pessoas que falam sobre estes projetos, são pessoas que estão todos os dias comigo, que me apoiam e que têm esta mesma visão. Sem eles não conseguiria fazer nada, era só uma intenção, nada mais. Sei que recebeu o prémio no México, não foi? O próprio Hernani, é um sobrevivente de cancro, portanto teve o diagnóstico de um linfoma e um ano depois está a receber este prémio. É verdade. Eu não gosto de dizer... A vida tem ensinamentos para tudo. Toda a gente já passou por uma fase muito complicada na vida. Eu gosto de pensar que os nossos problemas servem para muita coisa. E servem para nos dar força e para que nós encontremos algum caminho certo. E para mim foi mesmo o caminho do LACLIS, o caminho do HOPE, e de entender que estes projetos fazem mesmo sentido. Repare, eu estava a trabalhar noutra área, tinha desenvolvido em 2011, 2012 e 2013 estes projetos do HOPE, um projeto mais na área da comunicação e saúde, e criado a Bright. A Bright, entretanto, entra para um bocadinho porque não encontramos essa sustentabilidade. Eu estou 3 anos à espera de uma oportunidade indicada para conseguir novamente ter a oportunidade para trabalhar mais o HOPE, e essa oportunidade chega com o meu doutoramento. Mas o HOPE ficou ali, parado, durante este tempo todo. E o primeiro passo a dar foi este prémio. E nós ganhámos-lo. E, portanto, para mim, ao longo deste processo de fazer a candidatura, não fazer a candidatura, eu sei que eu fiquei com linfoma e fui diagnosticado com linfoma. E foi muito importante para mim saber que eu só queria 2 coisas: continuar a trabalhar, que foi o que eu fiz,
e deixar a minha prioridade foi o trabalho e tratar-me e cumprir as obrigações médicas, os conselhos médicos, e a segunda coisa foi fazer com que os meus pais não sofressem com a doença. Eu tinha estado no IPO a trabalhar e a estudar, optei por ser tratado sozinho, por ir a casa todos os dias para os meus pais verem que eu estava bem e focar-me totalmente no Projeto Hope. E um ano depois tive a felicidade de ter este prémio. Portanto, acho que foi muito importante para mim também para perceber que este era o caminho a seguir. Filho de um futebolista, de uma cabeleireira. Hernani, muito obrigada por este testemunho. Muitas felicidades para todos esses seus projetos. O Pura Vida fica então por aqui. Voltamos para a semana com mais histórias positivas aqui no S+.